Lançado em 2010, o Atalho é um faroeste que acompanha a jornada de 3 famílias na travessia do deserto no oeste americano em meados do século XIX. O grupo contrata um experiente, mas misterioso guia chamado Stephen Meek, que leva as 3 famílias a se perderem em meio à imensidão e aridez do oeste, numa viagem que deveria durar 2 semanas, mas que acaba se estendendo para 5. O Atalho é um faroeste, sim, mas apenas na concepção de seu ambiente. O filme não depende de conflitos e nem de uma história propriamente dita. Não existe uma trama que amarre os acontecimentos do filme. Estes apenas ocorrem de forma contínua, como parte do trajeto de 3 famílias e um guia perdidos no deserto americano. Além da desconfiança surgida em torno do guia Meek e da desorientação geográfica, o grupo ainda tem de lidar com a escassez de água e com a paranoia de que índios, ou melhor, nativos da terra, possam aparecer e fazer algum mal a eles. De acordo com o guia, os nativos são criaturas hostis, infiéis e assassinas, e o surgimento de um poderia colocar a sobrevivência de todos em risco. As características do período histórico de O Atalho são determinantes para a composição dramática do filme. É como se fosse um conto moderno sobre um bando de humanos perdidos em um planeta estranho sob a constante ameaça de seres alienígenas. Assim deveriam se sentir, numa situação dessas, as pessoas representadas pelos personagens deste longa. A religiosidade do grupo é também evocada e colidida com a situação de extrema desesperança experimentada pelos personagens. Mas os conflitos interpessoais ou internos não são trazidos à tona pelo filme. Acompanhamos, sobretudo, a jornada, cada vez mais rigorosa. E neste sentido, a representação visual do filme é essencial para tornar essa narrativa sem tramas e conflitos numa experiência sensitiva e recompensadora. O Atalho foi todo filmado numa proporção de tela clássica, isto é, o filme dispensa propositalmente o aspecto de imagem em widescreen, que é padrão atual, usando a proporção de tela que era padrão do cinema antes dos anos 50. Mas o motivo por trás deste retrocesso no enquadramento da imagem é estratégico. A tela menor evoca a sensação de limitação, da impossibilidade daqueles viajantes de conseguirem enxergar uma saída para além das montanhas e planícies desérticas que os cercam, além de, por que não, também poder representar a abreviada compreensão cultural daquelas pessoas, algo que se torna ainda mais evidente quando os personagens de fato se encontram com um nativo norte-americano no meio do caminho, fazendo dele um prisioneiro e se vendo obrigados a confiar nele para guiá-los na busca por água. Mesmo dispensando a imagem widescreen, perfeita para contemplar a imensidão paisagística vista em muitos faroestes, a diretora de O Atalho não deixa de registrar, através de planos abertos e médios, quase nunca fechados nos personagens, como a imensidade do então inexplorado oeste americano é uma força imperativa frente aos viajantes. Da mesma forma, os planos longos num ritmo meditativo e a fotografia que reproduz o clima quente buscam transmitir a sensação dos personagens naquela experiência desgastante, cansativa e sem fim. Um retrato cultural cru, ainda que belo, inclusive se passando todo pelo ponto de vista das personagens femininas, O Atalho é um raro exemplar do cinema contemporâneo e, sem dúvida, um atípico exemplar de faroeste. Ainda contando com um elenco de ótimos nomes, entre eles Michelle Williams, que dá vida a uma mulher de forte personalidade, a que mais se destaca no longa, esta obra não é uma história propriamente dita, é uma reprodução puramente cinematográfica do ambiente, da experiência e da condição vivida por seus personagens.